Tanto no universo da Marvel quanto na DC, encontramos uma variedade de demônios. Mas você já se perguntou sobre as diferenças mitológicas entre os demônios desses dois universos? Hoje, vamos aprofundar nosso conhecimento sobre essas criaturas monstruosas. Portanto, prepare-se, pois estamos prestes a embarcar em uma aula de demonologia. Vamos explorar as semelhanças e diferenças entre os demônios da Marvel e da DC. Nope. Se você gosta de conteúdos cósmicos e curiosidades sobre o universo místico da DC, é fã de personagens como Zatanna, Ravena e Destino, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Sua ajuda é muito importante. O que são demônios? Na Marvel, conforme explicado em Marvel Zombies, o termo demônios é utilizado de forma genérica para se referir a qualquer ser não humano de natureza mística que manifeste inclinação sobrenatural para atos de maldade. Embora existam deuses malignos, os demônios se destacam por serem parasitas. Eles têm uma necessidade urgente de se alimentar da força vital ou de fontes de poder. Alguns seres já nascem como demônios, enquanto outros se transformam em demônios por meio de mutações demoníacas, como deuses degenerados e humanos degenerados. Na DC, os demônios são entidades metafísicas formadas a partir de emoções negativas, espíritos que aceitaram a corrupção e a tortura no inferno em troca de poder, ou anjos que se tornaram corruptos. A origem de tudo, cosmologia. Origem DC. No quadrinho Liga da Justiça encarnada #4, é revelado que existe um vazio escuro e inconsciente, a partir do qual surgiu a luz conhecida como mente monitora, também chamada de Overvoid, o vácuo supremo. No entanto, essa luz acabou se expandindo infinitamente. A grande escuridão tentou reabsorver essa luz, resultando em uma ruptura no Overvoid, causando um acidente e desencadeando uma guerra entre luz e escuridão. Em A Lenda da Mulher Maravilha é explicado que a fonte, também conhecida como Depresença ou a Luz, se dividiu em seres divinos e mágicos responsáveis por continuar a criação. Na história da Liga da Justiça, 2018, Noite Metal, essas criaturas celestiais são chamadas de mãos e detêm a energia conectiva de Depresença e Fonte Perpétua. Uma das entidades que surgiram da fonte Depresença foi responsável por criar o primeiro multiverso DC e estabeleceu funções no cosmos. No entanto, a grande escuridão começou a corromper as criaturas da luz e aproveitou a ganância de Perpétua para causar uma crise cósmica. Perpétua foi punida e presa na muralha da fonte pelo Cosmic Raptor. O multiverso foi refeito com outras energias, e a presença fonte se expandiu antes disso, liberando uma onda divina primordial chamada God Wave, que gerou vida divina. Em Gênesis #3, é explicado que essa energia, chamada God Wave, se espalhou e gerou vida divina. Em A Hora das Bruxas, mostra-se que essa luz, que se originou do Overvoid fonte, se personificou como a mulher, Hecate, responsável por criar a dimensão conhecida como Esfera dos Deuses. Na origem do universo Marvel, tal como na DC, tudo começou com o vazio. A partir desse vazio surgiu o primeiro cosmo, um único universo, do qual emergiu a vida. Os primeiros seres vivos a aparecer foram os celestiais, divididos em castas, os coloridos e os pretos. Os celestiais pretos, também conhecidos como aspirantes, eram devotos ao primeiro cosmos, chamado de firmamento, enquanto os celestiais coloridos eram mais rebeldes. Essa divergência culminou em uma guerra que fragmentou o universo em pedaços. Posteriormente, esses fragmentos se reuniram, criando um novo cosmo. Desde então, os cosmos ficaram presos em um ciclo de destruição e renascimento, de forma semelhante às crises no universo DC. Os fragmentos do antigo cosmo eram reaproveitados e evoluíam, gerando novos arquétipos. Dentre os cosmos destruídos e renascidos, dois merecem destaque: o quinto cosmos e o sétimo cosmos. O quinto cosmos foi responsável por criar a magia e a feitiçaria, e dele surgiu o primeiro mago supremo chamado Moridum. Já o sétimo cosmos, diferente dos demais, foi personificado por duas entidades, Eternidade e Infinito. Nesse cosmos, a força vital estava altamente concentrada no planeta Terra. Essa força vital eventualmente se condensou e se personificou como Demiurgo, a personificação da força da criação. A partir dele, surgiram os primeiros Elder Gods, Ston, Gaia e Sete.
Apesar de a magia ter tido sua origem no quinto cosmos, nas histórias em quadrinhos, em Strange Tales, é mencionado que os Elder Gods já existiam antes mesmo da criação dos Celestiais, ou seja, antes da vida surgir no primeiro cosmos. Nossa teoria é que esses deuses assumiram formas de acordo com a formação dos cosmos e se personificaram nas lendas que conhecemos a partir do sétimo. A origem dos demônios. Na Marvel, um dos demônios que influenciaram a propagação do caos e a criação de criaturas sobrenaturais malignas foi o Elder God Chthon. Ele foi algumas vezes descrito como a encarnação do caos em outro. Mais tarde, ele seria indiretamente responsável pela criação dos demônios conhecidos como Enigarai, que entrariam em guerra contra os anjos. Tudo começou quando o Elder God Seth matou e consumiu a energia vital de um deus centauro chamado Ipus. Esse ato corrompeu Seth, transformando-o em um demônio. Tanto Seth quanto Chthon influenciaram outros deuses a cometerem assassinatos, o que resultou na transformação de vários deuses em demônios degenerados. Em uma tentativa de deter a propagação dos demônios, a Elder God chamada Gaia convocou o Demiurgo e desceu às profundezas da Terra Fértil, dando origem a Atum, que posteriormente se tornaria Demogorgon, o Devorador. Atum devorou os demônios, aumentando seu próprio poder. Chthon, porém, fugiu para sua dimensão tremeluzente, deixando para trás sua influência maléfica através de seus pergaminhos, que mais tarde se tornariam o Darkhold, o Livro dos Condenados. Chthon era tão poderoso que, posteriormente, conseguiu moldar seu próprio Demogorgon. Muito tempo depois, a influência dessa guerra deixou a energia primordial dos Elder Gods e de seus descendentes demônios degenerados vagando pela Terra. Essa energia foi moldada pelos medos dos primeiros humanos e deu origem a uma classe de demônios superiores, conhecidos como Hell Lords. Além disso, essa energia também contribuiu para a criação de vários panteões de deuses, cada um seguindo sua própria mitologia. Na DC Comics, a origem dos demônios é notavelmente distinta. Em A Hora das Bruxas, é revelado que a luz que emana do Overvoid Fonte se personificou como uma mulher, mais conhecida como Hecate. Ela desempenhou um papel crucial na criação da dimensão denominada Esfera dos Deuses, onde coexistem vários panteões de deuses e todas as criaturas das crenças humanas, incluindo demônios, deuses, anjos, orixás, deuses nórdicos, gregos e muitos outros. Cada panteão criado por Hecate possui sua própria mitologia distinta. No entanto, nosso foco se direciona para o panteão judaico-cristão, associado a Elohim. Antes mesmo da existência do céu e do inferno, Elohim, também chamado de Deus, criou sua primeira criatura divina, que posteriormente seria conhecida como o Primeiro Caído. Isso ocorreu devido ao questionamento dessa criatura sobre a sanidade de seu criador, o que levou à sua expulsão do reino divino. Ele foi exilado em um reino isolado, onde encontrou duas criaturas auto-intituladas Segundo dos Caídos e Terceiro dos Caídos. Mais tarde, foi revelado que essas duas criaturas não eram anjos expulsos do céu, nem criaturas divinas expulsas, mas, na verdade, lordes demoníacos criados por Deus. A razão por trás disso era o desejo de Deus de equilibrar o inferno e conter o primeiro caído, considerando, assim, esses dois como os primeiros proto-demônios. Paralelamente, outra figura exilada por Deus, a mulher chamada Lilith, também foi enviada para esse reino. Ela alegou que, embora pudesse ter sido criada para ser a companheira de Adão, optou por viver sua própria vida, o que a levou a ser expulsa do reino divino. Nesse reino, Lilith manteve relações com os proto-demônios, resultando no surgimento de uma linhagem de demônios. Seu primeiro filho, Asmodeus, foi o pai da primeira súcubo chamada Anita, que mais tarde habitou o corpo de Jun-Mun, dando origem a Enchantress. Nas histórias em quadrinhos, em Reinando no Inferno, é mostrado que Lilith possui autoridade sobre os demônios. Lúcifer da Marvel versus o Lúcifer da DC. Na DC Comics, após a expulsão dos primeiros caídos, Deus criou seus primeiros anjos, Miguel, Samael, que mais tarde se tornaria Lúcifer, e Gabriel. A cada um deles foi confiada a tarefa de criar e administrar os infinitos universos. Os anjos Ibriel e Samael receberam uma missão de Gabriel para punir Lilith, pois ela estava gerando vários demônios. No entanto, ao conversar com Lilith, gradualmente, os dois anjos foram influenciados pela ideologia de liberdade que ela pregava. Com o tempo, a ideologia de Lilith se transformou em um ponto de discórdia entre os anjos, levando eventualmente a uma ruptura e, posteriormente,
há uma rebelião liderada por Samael. Como resultado, Samael se corrompeu, se transformando em Lúcifer, e seus seguidores se tornaram os anjos caídos, com Lúcifer sendo o primeiro entre os anjos primordiais a cair. Diferentemente da DC, na Marvel, a identidade de Lúcifer não é tão clara, pois pode ser considerada mais um título do que uma entidade singular. Em uma HQ chamada Marvel Knights, é mencionado que Lúcifer possui várias origens, e algumas pessoas não acreditam plenamente nele. Isso ocorre porque outros Helllords já assumiram o nome de Satã, título que também foi autoatribuído por Lúcifer em suas primeiras aparições. Na HQ intitulada Marvel Preview, é revelado que muito tempo atrás ocorreu uma guerra entre os deuses demoníacos criados pela influência dos Elder Gods degenerados, como os Tom e os Anjos do Céu. Esses anjos foram liderados por Lúcifer, que, até então, ainda não havia se tornado um anjo caído. No entanto, em Marvel Knights, é sugerido que após liderar o ataque contra os demônios de Ston, Lúcifer se tornou egocêntrico e, como resultado, foi expulso do céu. No entanto, essa é apenas uma das origens possíveis. Além disso, na HQ chamada Marvel Spotlight, outra figura demoníaca se auto-intitula Satã. A origem do inferno. Na Marvel, cada Lorde do Inferno reivindicou seu próprio reino infernal, criando submundos vulcânicos que foram separados do plano mortal. Cada Helllord possui seu próprio domínio, e é importante notar que o termo inferno é relativo, uma vez que pode ser aplicado a dimensões com conceitos diferentes do inferno bíblico que conhecemos. É como se eles dividissem o inferno com base nas crenças humanas. Por exemplo, o inferno da deusa Ela é completamente diferente do inferno do demônio Mefisto. Cada um desses senhores detém sua própria interpretação do inferno, moldando de acordo com suas características e propósitos individuais. Na DC Comics, o inferno foi estabelecido de uma maneira única. Deus, ao testemunhar os anjos em guerra e perceber que essa luta estava levando à destruição de seus próprios filhos, teve uma ideia para apaziguar a situação. Ele ofereceu o reino do qual havia expulsado o primeiro dos caídos e Lilith, na esperança de encontrar uma solução. O inferno foi fundado como um suposto tratado de paz entre Deus e Lúcifer. Quando Lúcifer chegou a esse reino, ele encontrou lá já vivendo o primeiro dos caídos, o segundo dos caídos e o terceiro dos caídos. Como um anjo primordial, Lúcifer recebeu respeito e reconhecimento dos três, embora o primeiro dos caídos considerasse Lúcifer excessivamente benevolente para liderar o inferno. Com a chegada de Lúcifer, a dimensão tornou-se oficialmente o inferno, um lugar destinado a abrigar almas pecadoras e diversas entidades malignas. Essa dimensão foi moldada e atraiu a atenção de entidades malignas formadas por emoções e medos da humanidade, bem como de criaturas de todo o multiverso. Isso resultou em conflitos frequentes pela disputa de território na dimensão, tornando-a um dos pilares essenciais da existência. Mapa do Inferno. Na Marvel, o inferno é representado como um complexo sistema de camadas dimensionais, cada uma mais profunda, poderosa e perigosa do que a anterior. De acordo com a HQ do Motoqueiro Fantasma, as dimensões infernais incluem o inferno. Este reino extradimensional atua como uma forma de vida após a morte para aqueles que seguem as religiões abraâmicas. É o lugar para onde as almas malignas são enviadas e submetidas a sofrimento punitivo, frequentemente enfrentando torturas como castigo eterno. O inferno é subdividido em vários subdomínios, e o trono é disputado pelos senhores infernais. O limbo, habitado por feiticeiros demoníacos que foram corrompidos por energias das trevas. Anteriormente, foi governado por Belasco e mais tarde serviu de lar para a magia dos X-Men. Niflheim, este é o domínio das Rainhas da Morte, Ela e Carmila. El é o lugar de descanso para as almas dos Asgardianos que não encontraram o caminho para Valhalla. A oitava cidade, uma dimensão infernal brutal que costumava servir como prisão para as maldades do mundo. O lugar inferior, esta é a camada mais profunda da realidade e a base do inferno. É o domínio de uma divindade maligna conhecida como One Below All, a contraparte sombria do One Above All, cujo objetivo final é a destruição de tudo no multiverso. Somnus, considerado um dos reinos fragmentados, Somnus é governado pelo poderoso Lorde Demônio Tog. A Dimensão Sombria, um cenário caótico formado por fragmentos de dimensões conquistadas há muito tempo, é governado pelo temível Dormammu.
Existem mais reinos infernais com seus respectivos senhores do inferno. Se desejarem, podemos criar um vídeo exclusivamente sobre as diferenças entre o inferno no universo da Marvel e no universo da DC Comics. Semelhante à Marvel, na DC Comics, o inferno também é dividido em várias províncias, que se assemelham a estados e cidades, mas ainda mantém o conceito de escalas. Segundo a HQ chamada Reinando no Inferno, estas são as divisões infernais. Pandemônio, a primeira província, que serve como lar dos demônios de alta casta do inferno e abriga o trono do inferno. Odium, a segunda província, considerado o centro industrial e de manufatura do inferno. Gul, a terceira província, conhecida como centro mercantil e de comércio, onde ocorre a troca de almas. Praetori, a quarta província, que abriga os ministérios administrativos e os servos dos senhores infernais. Internencia, a quinta província, onde estão localizados os ministérios militares e de policiamento. Amém, a sexta província, dedicada à cultura e propaganda. Labirinto, sétima província, dedicada ao judicial e à detenção. A oitava província, dedicada ao Ministério de Supressão Teológica. Purgatório, um lugar secundário de condenação. Selvagem, o princípio infernal, um abismo dimensional que separa e circunda as províncias infernais. Essas divisões complexas compõem a estrutura organizacional do inferno no universo da DC Comics. A hierarquia do inferno. No universo Marvel, existe uma crença de que a hierarquia do inferno se baseia na profundidade das dimensões infernais. Cada dimensão é governada por um Real Lord, e ocasionalmente eles se reúnem para discutir questões de interesse mútuo. De acordo com The One Below All, considerado por alguns como o mais alto Real Lord e a maior entidade maligna, existem diversas hierarquias e estruturas no inferno. Essa hierarquia possivelmente se baseia na profundidade de cada dimensão. Dessa forma, a hierarquia no inferno da Marvel é complexa e se relaciona com as diferentes camadas dimensionais. No universo da DC Comics, a hierarquia no inferno não se baseia literalmente na profundidade das dimensões, mas sim nas funções que os demônios desempenham para administrar o inferno. Essa hierarquia é moldada por uma ideologia capitalista, onde os demônios criam seus próprios negócios de almas para ganhar poder e prestígio. Existem meios políticos, entretenimento e influência que podem elevar o status de um demônio no inferno. Quanto mais baixo na hierarquia, maior é o poder que um demônio pode acumular. As promoções e rebaixamentos são decididos pelos juízes infernais, e um exemplo disso é encontrado na história em quadrinho chamada Dia do Julgamento, onde Neron, por permitir que o fogo do inferno se apagasse, foi rebaixado para a classe de demônios rimadores, a mesma classe a qual o demônio Etrigan pertence. O inferno, sendo um reflexo deturpado da Terra, segue algumas hierarquias semelhantes, incluindo generais, secretários e arquitetos conhecidos como intérpretes da culta, uma casta de feiticeiros. Embora cada ciclo infernal tenha seu próprio líder, a hierarquia absoluta pertence ao conselho conhecido como Triunvirato Satânico. Esse conselho foi fundado por Lúcifer após uma entidade chamada a Grande Besta instigar uma revolta ideológica no inferno. Apesar de Lúcifer ter dado nome, essa divisão já existia e era composta pelo primeiro, segundo e terceiro dos caídos. Os membros do conselho foram substituídos ao longo do tempo, mas os primeiros nomeados foram Lúcifer, Beelzebub e Azazel, as classes de demônios. Na Marvel, a classificação dos demônios é complexa e debatida entre os fãs. Na HQ Marvel Zombie, no Livro dos Anjos, são mencionadas 3 classes de demônios. A primeira classe inclui os Elder Gods degenerados, como os Tom e Set. A segunda classe abrange os Hell Lords, que são demônios formados a partir da crença dos panteões e também inclui os anjos caídos, como Mephisto, Marduk e até mesmo Lúcifer. A terceira classe compreende os demônios extradimensionais, que pertencem a outras dimensões. Um exemplo famoso é Shumagorath, que é muito apreciado pelos fãs. Na DC, as classes de demônios são bem definidas, não necessariamente hierárquicas, mas indicam o nível de poder e influência dos demônios no inferno, e são determinadas principalmente pelo seu poder político. Aqui estão algumas das principais classes. Anjos caídos, inclui os anjos que se rebelaram e foram expulsos do céu. Senhores infernais, assim como na Marvel, na DC, os Lordes Infernais têm seus próprios domínios dimensionais, mas se especializam em áreas específicas, como Mammon, Senhor da Avareza, Bode, Lorde.
Existem milhares de demônios que têm seus próprios negócios, voltados para atormentar almas específicas. Lilin não são estritamente demônios, mas são classificados como tal. Os Lilin são os filhos que Lilith gerou durante sua jornada solitária fora do Jardim do Éden. Sucubus, essas entidades femininas se alimentam da força vital de outras criaturas, absorvendo o poder e a essência da vítima. A mais conhecida e poderosa dessa classe é Enchantress, e a rainha dos súcubos se chama Triskele. Rimadores, demônios extremamente poderosos que são promovidos devido a feitos notáveis. Nobres, são demônios que desempenharam papéis importantes na fundação do inferno ou que se recusaram a se limitar a funções específicas, optando por assumir o controle de várias dimensões. Isso inclui Lilith, que não faz parte de nenhum conselho oficial, mas é fortemente respeitada e frequentemente associada a ele. Intérpretes da culpa, uma casta de feiticeiros responsáveis por arquitetar o inferno. Juízes, demônios extremamente poderosos responsáveis por julgar aqueles que quebram as leis dos condenados. Diferentemente dos nobres, que determinam leis, pactos ou províncias, os juízes têm o papel de condenar e anular infrações. Hell-Lords da Marvel, versus Satãs da DC. Semelhante a Marvel, na DC Comics, alguns demônios são chamados de Satã, mas o título não é simplesmente uma autoproclamação genérica. Em vez disso, é um cargo de grande importância e influência. No entanto, na DC, a designação de Satã é limitada pelo alcance de sua influência. Por exemplo, Trigon, pai de Ravenna, é considerado Satã apenas até o 10º poder. Na Marvel, o papel de Satã é desempenhado pelo Hell-Lord chamado Marduk. Ele foi o primeiro Hell-Lord a se formar a partir das energias dos Elder Gods e do Devorador de Demônios conhecido como Demogorge. Marduk afirma que os outros senhores infernais são, na verdade, seus aspectos. É interessante observar as semelhanças e diferenças entre as mitologias do universo Marvel e da DC Comics. Ambas têm abordagens únicas para o conceito de demônios e inferno em seus respectivos universos. Mas e aí? Qual universo demonólogo você achou mais criativo e interessante? Qual universo tem os demônios mais poderosos? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais sobre o universo da DC ou da Marvel, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber mais conteúdo relacionado a esses incríveis universos. Obrigado por assistir até aqui!